Olá, saudações trabalhistas, a você que nos acompanha aqui pela Rádio Legalidade. Dizer da nossa alegria, da nossa satisfação de estarmos juntamente com a Elisângela, com o Wellington, né? Estamos aqui recebendo nos estúdios da Rádio Legalidade o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, uma voz forte em defesa da democracia, da soberania nacional e principalmente sobre os direitos sociais. Seja bem-vindo, ministro. Obrigado. Hoje tivemos um grande evento aqui na sede nacional do PDT, em Brasília, com participação de partidos PT, PV, Rede, PSB, lideranças debatendo, né, a questão da nacionalidade, e também saiu um manifesto. Para a gente iniciar o nosso bate-papo, qual a mensagem deste manifesto para a população brasileira? Em meu lugar, meu bom dia, boa tarde, boa noite, porque a pessoa pode ouvir a qualquer momento, pode nos ver a qualquer momento. É um prazer, um privilégio estar aqui, e esse nome legalidade nunca teve tão em evidência como agora. Nós lutamos pela legalidade, nós lutamos para ter o amparato da lei, da Constituição, que é a lei maior do país, protegendo a sociedade. E hoje o Brasil está sendo aviltado nesse direito. Está sendo agredido no seu direito. Está sendo, por uma potência estrangeira, caso específico, Estados Unidos da América do Norte, com o Trump, que é um presidente eleito por parte do povo americano, mas que hoje já tem uma maioria contra, tentando, inclusive, rasgar nossa Constituição, não respeitando a autonomia do povo brasileiro, da Constituição brasileira, querendo impor ao Poder Judiciário decisões que nenhum de nós pode impor, nem o Poder Executivo, nem o Poder Legislativo, são poderes independentes. Por isso a legalidade nunca teve tão em voga, tão atual como agora. Temos que lutar para que respeitem as leis do nosso país. Temos que lutar para que o povo brasileiro tenha respeitado a sua autonomia, seu direito de querer soberanamente discutir e decidir sobre o seu futuro. Nenhuma nação estrangeira, da menor a maior, tem o direito de invadir a autonomia de outra nação. Isso se chama interdependência dos povos, autonomia dos povos. E o Brasil preza, defende e lutou, desde a sua descoberta, por ser um país autônomo, livre e independente. Lupe, na esteira do Donald Trump e da extrema-direita que tem atacado o país, né, com esse lobby nos Estados Unidos, o tarifaço, que começou a valer agora dia 1º, você acredita que o governo brasileiro deu uma resposta à altura, uma resposta significativa a esse tarifaço, a essa imposição de Donald Trump? E qual a sua avaliação do parlamento brasileiro em relação a essa situação? Eu acho que essa é uma estratégia que o Trump está usando para o mundo inteiro. Ele primeiro joga as tarifas lá em cima, faz aquela cara que ele não precisa fazer muita força, de cara asquerosa, autoritária, para querer impor o domínio que os Estados Unidos têm pelas armas e pelo dólar. Os americanos não têm a sua imposição na humanidade pela sua cultura, pela sua inteligência, pela força representada pelas armas, ao maior poder bélico do mundo, e pelo dólar, que é a moeda que é aceita em todo o planeta Terra. Quando ele faz isso, ele já fez isso com a China, já fez isso com o México, com o Canadá, com todas as nações do mundo, excluindo os autoritários de direita como ele. Esse ele protege, né? Então, tem um lado do jeito americano médio de ser uma potência autoritária, onipotente. Ao lado disso, o pensamento que o Trump representa, de uma direita reacionária que quer voltar a dominar o mundo pela força e pelo poder. E eu acho que a gente ainda está conseguindo sobreviver, porque não é fácil. É você lutar com um estilingue, com uma tiradeira, contra uma metralhadora carregada de bala giratória. Tudo é muito difícil. Mas o povo brasileiro tem uma experiência de resistência. Foi assim desde a nossa descoberta. Hoje a gente discute muito demarcação de terras indígenas. Toda terra é do índio. Não tem que discutir o que é dele, já estavam aqui. Quando nossos irmãos portugueses vieram para o Brasil, depois trouxeram nossos irmãos escravos africanos para trabalhar, os índios já estavam aqui. Todo o território nacional, na verdade, é dos índios.
Nós é que tínhamos que pedir a ele remunerá-los, pagar a eles o dinheiro que estão usando as terras dele. Já estavam aqui. Então, é tudo invertido nesse país. E quando a gente quer discutir essa questão americana, nós temos que, com profundidade, ver que atrás disso tem uma questão ideológica. É o opressor querendo cada vez oprimir mais as nações mais frágeis. É o opressor querendo usar o domínio do dinheiro e do poder para não deixar a gente ter respiro, a gente conseguir superar nossas dificuldades. Ele sobretaxa a carne. Os Estados Unidos é o maior comprador de carne do Brasil, porque também é quem mais consome hambúrguer, carne. Ele sobretaxa a nossa laranja, nós somos o maior exportador para os Estados Unidos de laranja, mas 80% da população americana come ou o suco da laranja ou come a própria laranja todo santo dia no seu café da manhã, o que eles chamam de breakfast, café da manhã, que é mais bonito. E eles sobretaxam, mas o que falta? Café. Né? Que é outro, o americano toma toneladas de café. Eu nem gosto daquele café americano, um copo de café que tem tantinho assim de café, um tantão d'água. Acho horrível, gosto de café forte. Mas estão sobretaxando o povo americano. Ou alguém acha que quando sobretaxa o preço desses produtos essenciais, eu estou falando de 3, laranja, café e carne, não vai aumentar o preço dos Estados Unidos? É claro que vai. Isso vai se voltar contra ele. A técnica dele é a seguinte: vamos cobrar 50%. Como está em 10, no mínimo ele vai ficar com 20, então ele já ganha. É uma tática antiga e velha, só que isso é questão de tempo, amigo. Por quê? Outro dia, logo que ele assumiu a presidência da República, ele começou a apresentar as sanções para os povos latinos. Expulsar. Sim. Eu parei para pensar e pensei, vem cá, quem são os motoristas de táxi, por exemplo, de Nova York? 90% são mexicanos, latinos, indianos. Como é que vai ter táxi nos Estados Unidos da América do Norte? Aí eu comecei a pensar nos restaurantes. Quem trabalha nos restaurantes americanos, grandes, de renome internacional? Brasileiros, mexicanos, indianos, africanos. Como é que eles vão fazer com as babás da patroa? Como é que eles vão fazer com os serviços essenciais? Quem vai construir os grandes prédios dele? Toda a mão de obra que construiu a grande nação americana são mão de obras estrangeiras, que não nasceram nos Estados Unidos. Normalmente é o explorador contra o explorado. Chega uma hora que eles vão enxergar que vai parar os Estados Unidos se continuar assim. Por isso ele começa a tática malandra. Ele empurra a mola, e você sabe que quando você empurra a mola, ela volta depois. Ele tem que entender que essa bola vai se voltar contra ele e contra o povo americano. Agora, nós ainda estamos num momento crucial. Por quê? A característica brasileira exige da gente uma reflexão mais profunda. Ele está usando essa base de direita raivosa do Bolsonaro. O que é direita raivosa? É uma direita que diz que lê a Bíblia, mas não sabe um capítulo da Bíblia. A Bíblia dele tem odiai-vos uns aos outros. É ódio, rancor, raiva. A minha está amai-vos uns aos outros. A Bíblia deles não tem perdão. Cristo, para mim, foi o maior socialista que a humanidade já teve. Na prática, no concreto. Fez opção pelos pobres, andava com a sandália das humildades e perdoou Madalena, que era chamada prostituta, e quando todos acusavam. Esse é o meu modelo de socialista verdadeiro. E eles estão odiando ao Cristo, que é o mentor de todo cristianismo no mundo. Então, é tudo uma malandragem, é um esquema montado para usar uma base, muitos deles insanos, explorados, outros exploradores raivosos, que com essa base conquista parcela do eleitorado brasileiro para continuar roubando as nossas empresas, tirando o nosso emprego e o povo brasileiro. Presidente Lupe, o Alan apresentou o senhor aqui como um grande resistente hoje da democracia, do nacionalismo, do verdadeiro patriotismo, e faltou uma palavra, do trabalhismo, né? Porque a gente vendo hoje essa ascensão do trumpismo, do bolsonarismo, do fascismo em geral, se espalhando pelo mundo, ganhando muita força, digamos assim, em alguns países da Europa, e a gente vê hoje o trabalhismo ainda é a maior vertente que, de fato, carrega as bandeiras essenciais que defendem o povo, né? Aquela classe trabalhadora, que é o papel do PDT. E o senhor hoje, à frente do presidente do PDT, herdando essa bandeira do Brizola,
mostra essa resistência. E esse manifesto que foi assinado hoje na sede nacional do PDT, que é hoje o partido que de fato representa a bandeira do trabalhismo, também é simbólico, também marca a força dessa luta do trabalhismo que está cada vez mais, continua vigente no Brasil? Com certeza, Elisângela. O Brizola falava uma frase, você falou no meio da sua pergunta isso, nós somos a resistência. Resistir quando, como dizia Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra. Quando a gente tiver uma unanimidade burra, querer achar que Bolsonaro representa algum sentimento de pátria. Que pátria? Que o homem que pode se dizer patriota pode se sentir com alguma felicidade sobretaxando as empresas brasileiras, tirando emprego do povo brasileiro, que é isso que está acontecendo diretamente. Nós somos a resistência a esse tipo de pensamento. E é claro, quando a gente resiste a esse tipo de pensamento, a gente ganha muitos adversários. Mas isso nos alimenta, né? Porque o que alimenta a gente na política, na luta, na vida, é saber que nós jamais gostaríamos de estar ao lado daqueles que em algum momento nos venceram. Porque não pode a mediocridade vencer sempre. Não pode a raiva, o ódio, ser superior ao amor, à solidariedade, ao carinho. Então, nós temos que manter essa resistência, temos que ter um pouco de espírito juvenil. Eu estou com 68, mas eu disse, vocês são bem mais novos que eu, vocês não têm a capacidade de resistência que eu tenho, não. Desculpa a falta de modéstia. Eu não paro. E às vezes eu chego em casa, o que me dá essa resistência? Ontem eu cheguei aqui, 8h30 da noite, e fui malhar, fazer musculação. Você sabe que com o tempo, né, os músculos vão cedendo, eu tenho que manter a força. E quando cheguei já no hotel, estou no hotel, 10 horas da noite, eu parei assim para pensar, Jesus, de onde eu consigo isso? Eu digo, é a força de causa. Quando a causa é verdadeira, quando ela penetra o coração da gente, ela é como se fosse uma bomba de oxigênio permanente. Ela nos alimenta, nos faz respirar, nos faz ter força. E é um pouco o que é a história do trabalhismo. Nós somos a resistência porque nós somos o partido de Getúlio Vargas. Getúlio, na década de 30, quando começou a refundar o Brasil, tirar o Brasil da política do café com leite, que era São Paulo e Minas Gerais, São Paulo produzindo café e Minas produzindo leite, e transformou o Brasil nessa grande nação, foi o homem que pensou, primeira chapada de arte do Brasil, para fabricar à época geladeiras, fogões, depois fabricar Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, criada por Getúlio. Fábrica Nacional de Motores, primeira fábrica de automóveis e caminhões do Brasil, criada por quem? Getúlio. Então, a visão que o Getúlio tinha de Brasil indústria, a visão que o Getúlio tinha de desenvolvimento da nação brasileira, a visão que ele tinha da soberania nacional, são as bases e alicerces que criou o trabalho. Foi Getúlio que criou o movimento trabalhista brasileiro, que era o precursor do PTB, era MTB, Movimento Trabalhista Brasileiro. Depois Getúlio transformou esse braço, que era do PSD, o partido dele, em PTB. Porque criou-se tanto esse movimento, cresceu tanto o movimento sindical, Getúlio botava a polícia do Estado Novo protegendo os trabalhadores para se reunir. Os patrões não queriam. O patrão, o trabalhador reunir aqui, o que eles vão querer? Daqui a pouco você volta contra a gente, vão querer mais direito, vão querer almoçar, vão querer jantar, vão querer melhor salário. E o Getúlio botava a polícia do Estado Novo, a mesma polícia que causou alguma repressão, era a polícia que ele botava para defender a reunião dos trabalhadores. Então, isso criou um embrião do sentimento de pátria, um embrião de defesa da CLT, criada por Getúlio, Consolidação das Leis do Trabalho, o 13º, criado e assinado por Getúlio. Quer dizer, o trabalhismo é essa resistência histórica. E como cai Getúlio? Um tiro no coração único na história republicana brasileira, que deu sua vida para impedir um golpe de Estado. Que o golpe de 64, que os militares fizeram, estava previsto para sair em 54. Campanha que fizeram contra Getúlio, última hora, os grandes jornalões. Getúlio deu um tiro no coração e o mesmo povo que estava lá no meu Rio de Janeiro, falando fora Getúlio, morre o Getúlio com suicídio, estava chorando no dia seguinte por Getúlio. Porque isso é um pouco a realidade dos latinos, emocional, elevado por cada momento. Então, a base que criou a nossa resistência, que você fala, é getuliana, é de João Goulart. Por que João Goulart ficou tão perseguido? Porque ele deu 100% para o aumento do salário mínimo, primeira vez na história do Brasil. 100%.
Quando ele dá 100% de aumento, virou o inimigo público número 1. É a base da resistência que representou Brizola, que não conseguiu chegar à presidência da República, mas que foi brasileiro que 15 anos ficou no exílio. É o maior tempo que o cidadão brasileiro ficou no exílio na história da República Brasileira. Foi Leonel Brizola. 286 anos de cadeia homologado pelos tribunais militares. Depois absolvido em todos sem advogado de defesa. Os próprios tribunais militares só não tinham fundamento para condenar Brizola. Brizola fez 6 mil escolas no Rio Grande do Sul. Algumas ele falava assim, até embaixo de uma árvore. Mais simples, uma sala só. Outros colégios que estão até hoje lá, são grandiosos, maravilhosos. Depois vai para o exílio e quando volta, qual é a primeira coisa que o Brizola pensa? Fazer uma escola de tempo integral grandiosa, bonita. 1.000 crianças cabiam lá dentro. 1.000 crianças tendo o quê? No cima do CIEP, né? na parte de cima, na cobertura do CIEP, tinha um aluno residente. Você tinha um policial militar ou uma policial militar ou um policial do corpo de bombeiro com uma companheira para tomar conta de 40 crianças, 20 meninos e 20 meninas que não tinham como voltar para casa. Eram alfabetizados e moravam dentro do CIEP. E tinham 5 refeições diárias. Isso era revolucionário. Eu me lembro como se fosse hoje no debate da televisão, o Fernando Henrique Cardoso reclamando com o Brizola, ele falava pouca língua presa, o Fernando Henrique. Pô, Brizola, é muito caro o CIEP. O Brizola olhou para ele com aquele jeito e falou assim, olha, Fernando Henrique, cara, é ignorância. Marcou. Olha só uma frase como uma, porque cara, é ignorância. Outra vez, falando para ele, governador, como o senhor justifica custar, não lembro mais o valor de hoje, porque vão mudando muito, né, moeda, R$2.000 por uma criança dentro de uma escola. Ele falou, olha, você sabe quanto custa um preso? Um preso custa 5 crianças no CIEP. Essa é a proporção. O custo de um preso, a manutenção dele, dentro do presídio, alimento, fiscalização, pagamento de água, luz, essas coisas todas, custa 5 crianças o dia todo dentro de uma escola. Faça opção. Nossa opção é para a escola, não para o presídio, porque a escola evita o presídio. Por isso nós somos a resistência. A resistência não vem da coragem pessoal. A resistência não vem do voluntarismo. A resistência vem da causa, de ter profundidade, de acreditar naquilo que tu está fazendo, de ter uma coragem irracional. Uma vez o Brizola falou isso para mim. Olha, tu tem uma coragem irracional. Governador, o que é coragem irracional? Tu não pensa e mete os peitos para saber o que vem depois. É um pouquinho isso. Você não tem aquele negócio de, não, cuidado aqui, cuidado acolá, cuidado... Brigar com o banco, eu só fiz isso na minha vida, o sistema financeiro. A gente sabe que eles são grandiosos, sabe que eles são poderosos, e daí nós vamos nos curvar a eles? A maior taxa de juros da história do Brasil, 15% ao ano, hoje o Brasil é recordista mundial em taxa de juros. Vamos achar que isso resolve algum problema da economia brasileira? Então, nós somos a resistência por isso. Esses fatores que eu estou dizendo, já falei muito, peço desculpas, é uma maneira de dizer uma representação de que a palavra resistência não é resistir fisicamente só, é resistir nas ideias, nas convicções, na causa, na profundidade. E isso faz a gente deixar gerações que vão continuar resistindo. Não importa quantos somos. Eu lembro da história de Fidel. Fidel começou a derrubar a ditadura de Fulgêncio Batista em Cuba com 11 pessoas, que ele chamava o primeiro grupo dos 11 foi de Fidel. Ele entrou no barco, foi tomando conta da Sierra Mestra, aquela serra que dava para a cidade, para o estado de Cuba, para a capital, e foi conquistando a população das comunidades primeiro. Foi fazendo da comunidade os seus exércitos desarmados, que tinha causa. E, olha aí, está hoje, meio século passado, e Cuba resiste ao poder americano que está ali do lado. Se o americano virar um canhão, acaba com o povo cubano. Por que eles não têm coragem? Porque eles não têm coragem, e os covardes jamais terão coragem. Porque são covardes. Só se alimentam da opressão, com a arma, com o poder. E a resistência que Fidel representou foi de causa. Eu não estou discutindo o regime, isso é outra discussão. Estou discutindo o que representou isso. É a resistência. Resistência de um povo, de uma nação. Resistência que Tiradentes teve. Para pensar aqui, né? Porque hoje é muito fácil dizer o que foi Inconfidência em Confidência, com o poder da coroa. A Inconfidência dentro do casebre lá nas Minas Gerais,
onde todo mundo ganhava um dinheirinho para vigiar. Que foi Silvério Reis, senão um grande traidor por um punhado de moeda de ouro, não era pouco, um pedaço de terra e um tiro da coroa. Ele vendeu a sua traição para a coroa por isso. Um punhado de moeda, um pedaço de terra e um título da coroa. Então a traição existe desde que Cristo, que tinha o Judas lá. E cada um foi... Então, e também foi por um punhado de moeda. Também. E o que é resistência? Senão, a grande maioria. Tinha um, mas Cristo escolheu 12, então 11 resistiram. Né? Tinha um, junto com Tiradentes, tinham vários. Era tão cruel isso à época, que eles esquartejaram o corpo de Tiradentes. Lá no Rio tem a Praça Tiradentes, ali do lado do Praça Tiradentes, feito ao Teatro João Caetano, do outro lado tem um outro teatro também muito histórico no Rio de Janeiro. Botaram cada pedaço mostrando à população o que aconteceria com aqueles que se insurgissem, os chamados insurretos. Outra palavra bonita, viu? Insurretos, é bonito. Esses pedaços para mostrar para o povo o que aconteceria com quem quisesse ousar a derrubar a coroa. Olha a violência, olha a covardia. O que era o Tiradentes? Um resistente. É uma palavra forte, mas tem que ter profundidade. Ninguém resiste só com uma força física. A força física até ajuda a gente a resistir mais um pouquinho. Mas o que faz a gente resistir é a causa que faz a gente estar de pé. Presidente, agora gostaria de ver a sua visão, como o senhor enxerga a relação entre Brasil e China. Recentemente, o Brasil fez um acordo com a China, né, para viabilizar um estudo técnico e financeiro para viabilizar a construção uma ferrovia transoceânica, que vai ligar o Oceano Pacífico com... Atravessar para o outro lado. Isso, lá no... Pegar lá a Amazônia, Roraima, Rondônia, vai ser lá. Tepiru, né? Mas um investimento aí que... Bilhões e bilhões. Mais de 100 bilhões de dólares, né? Daí então, isso também é soberania nacional. E mais a integração dos povos. Exatamente. Estamos integrando os latinos. E eu queria, a questão também dos Estados Unidos, né, que está apavorado, com certeza deve ser pelos BRICS, que também o Brasil está sendo protagonista. Aí o Lula está sendo ousado, porque ele quer criar uma moeda própria. E aí os americanos se sentem ameaçados. Como é que alguém pode ousar querer tirar o dólar como a única moeda relevante do planeta? Onde eles sempre exploraram os trabalhadores, o mundo todo. Mas, amigo, tem uma coisa da China. Eu fui na China a primeira vez com 31 anos de idade, com Brizola até. E eu fiquei tão impressionado. Eu nunca vou esquecer algumas coisas. É ruim que eu sou um contador de história, né? Eu fico uma hora falando aqui e não paro. Mas a gente entrou num hotel. O presidente era o pai do... Depois o filho também foi presidente. Estados Unidos, como é? Antes do Bush, George Bush pai, era o presidente quando eu fui pela primeira vez. E um andar inteiro, num prédio ao lado, grande e tal, estava a comitiva do presidente, George Bush primeiro, aqui. E num prédio ao lado, o andar inteiro, estava a delegação do Brizola e do PDT. Isso mostra o valor que eles davam a partido. Tem um partido lá, né, chefe de Estado. Estou dando um exemplo concreto. Está filmado, está gravado, está fotografado, tem tudo. Quando a gente chega no hall de entrada do hotel, tinha uns 40 jovens, com bandeirinha, esperando, querendo ajudar. Eu digo, tanto jovem aqui. Aí entramos e tal, a comida desde a época não tinha, hoje está muito mais comercializado. Eu não me adaptei muito à comida chinesa, come inseto, aquelas coisas, eu não tenho essa coragem toda. E um dia determinado, no primeiro dia que estava lá, no segundo dia, eu cheguei assim, cá, por que tantos jovens trabalhando aqui? Aí o secretário do primeiro-ministro falou assim, Lupe, nós precisamos botar as pessoas para trabalhar. Na época, tinha 1 bilhão de pessoas vivendo. Nós precisamos gerar emprego. E só o emprego dá dignidade. Ninguém quer esmola, todo mundo quer trabalho. Ninguém quer esmola, todo mundo quer trabalho. Isso me deu uma compreensão a entender como aquele povo ia avançar. Fomos uma reunião, está aí o Manuel Dias Vivo, testemunha.
eles botaram, era sempre assim, né? Você tinha 6 chineses, 6 brasileiros. Tudo igualzinho. Falava um, falava outro. O secretário-geral do partido era o presidente da República depois. Era sempre uma associação. O secretário-geral do Partido Comunista depois passava a ser o presidente da República. Esse foi sempre Xi Jinping. É tudo Xi lá. Não acerto muito esse nome, não. Bom, aí então, eu falei esse secretário-geral, olha para aqui no meio da reunião, o tradutor aqui atrás, fala assim, muito difícil comandar a China. A China tem 1 bilhão de bocas para alimentar todo dia. Isso foi uma herança difícil que nossos ancestrais deixaram. Eu não nasci para ficar calado. E eu falei assim, sorte é de vocês. Como sorte? 1 bilhão de boca para alimentar? Eu olhei para ele e falei assim, quem vai matar 1 bilhão de pessoas? Ele fez assim, estufou o peito. Sabe que eu não tinha pensado? Por pense. Seus ancestrais, ao povoarem aquele continente, um dos 3 maiores do mundo, com 1 bilhão de pessoas, garantiu a sobrevida da nação independente que é a China de hoje. O bisão, mas Lupe, então tá saindo melhor do que a encomenda. Falando assim, daquele jeito dele. E espontâneo. Então, eu te dou isso aqui, esses 2 exemplos, porque isso tem 30 anos atrás, um pouquinho mais, 35 anos atrás. E mostra o que é uma nação em busca da sua identidade. Repito, eu não discuto regime. Cada nação tem sua escolha, tem sua história, mas o que eu discuto é que essa nação hoje aqui, vai na Bahia, em Camaçari, botaram uma indústria de automóveis, biocombustível, que chama, né? Como é que chama biocombustível agora? Elétrico, são elétricos. Elétrico, mas tem elétrico, também tem gasolina elétrica, álcool elétrico. Do BID. Esse nome é BID, eu até falar inglês, que eu acho que é cultura mesmo. Mas, deixa pra lá, essa fábrica chinesa está dominando todo o sistema de carro elétrico no mundo. Todo. A Ford não queria fazer carro elétrico, a GM não queria fazer, a Peugeot não queria fazer, nenhuma. Eles começaram a tomar conta do mercado. Hoje, de cada 10 carros bioenergéticos, como é que chama? Não tem outro nome, não estou lembrando agora. Que tem os duplos combustíveis, que é vendido. Híbridos, isso é baiano, vem de outro lugar. Híbrido. É bonito esse nome, híbrido. Né? Bom, cada 10 carros híbridos vendidos no Brasil, 8 são chineses. E aí, para pensar que você tem a General Motors com 100 anos, Ford com 100 anos, Peugeot com 100 anos, e os chineses lá em 10 anos inventaram o sistema. E vai ver, o carro é bom. Eu não tinha andado, tem uns 6 meses atrás que eu andei, grande, tem uma tela, parece o tamanho dessa televisão aqui, enorme, confortável, não pega... Eu estou dizendo por quê? O chinês utilizou uma técnica que eu vi, ninguém me contou. Eles nunca pagaram essa questão de royalties, direitos autorais. Eles copiavam. Eu com o Maneca, nosso Manuel Dias, nós fomos na China uma segunda vez, eu já fui 4 vezes lá. Nessa segunda vez, tinha um representante da embaixada levou num lugar para comprar celular. Eles copiavam igualzinho. Aí o Maneca, cada 3 celulares pagava um que a gente comprava no Brasil. Comprou 3. Depois culambou os 3. Não durou 2 meses. Eu só comprei um que eu não tinha tanto, né? Mas eles vão fazendo isso, eles vão ensaiar erro. Vão copiando, até descobrir o seu know-how, o seu conhecimento, a sua capacidade de criar, e aí fica melhor do que o original. Então, o que é isso? É o desafio de uma nação que é grandiosa pela vocação do trabalho. A educação do seu povo com o governo sempre ocupado em dar trabalho. Ali eu vi isso do primeiro-ministro, secretário-geral à época. Trabalho é que dá autoestima, é que dá dignidade, motivação. Nós temos que empregar. Fizeram no campo, na produção do campo. Tudo quanto é canto. É impressionante a quantidade de chineses trabalhando. O custo deles era bem menor, há pouco. Passaram a ter férias, não tinham direito a férias. Há pouco começaram a ter. Mas isso é outra discussão, não estou discutindo direito, estou discutindo que é uma nação que se desenvolveu pela vocação em aprender e criar o seu próprio destino. O senhor mencionou a frase do Brizola que disse que a ignorância custa caro. Caríssimo. A gente pode dizer que a gente está pagando caro hoje no Brasil? Muito, muito, e muito por causa de uma elite. Sabe por quê, Elisânia? A elite brasileira é muito egoísta, é muito pequena.
Você sabe por que teve a minha interpretação? A abolição da escravatura? Porque era mais barato. Ficou caro eles manter o escravo dentro da propriedade, dando comida e moradia. Então, quando tem a carta de alforria depois a libertação dos escravos, é porque os escravos passaram a ser duplamente escravos. Porque eles tinham que pagar para a venda do dono da fazenda o alimento. Quando chegava no final do mês, deviam mais do que tinham que receber do salário. Não precisa acreditar em mim, não. É só pegar isso acontecia na terra, na Bahia, principalmente. Interior da Bahia, Sim. Todo o Brasil. A região cacaueira muito. Bahia era porta de entrada do Brasil. Isso uma vez que eu recebi o título de cidadão baiano, não sei se você estava, acho que não. Aí eu, no microfone e tal, eu cantei aquela outra Bahia, os meus olhos estão brilhando, meu coração palpitando de tanta felicidade. Baiano, todo mundo cantou comigo. Isso aqui é a porta de entrada do Brasil. Rapaz, os baianos ficaram num silêncio, é difícil para ficar em silêncio. Ficaram num silêncio. O que você quer dizer isso? Eu estou dizendo, é verdade histórica. Tudo começou pela Bahia. Tudo. O Brasil começou pela Bahia. A entrada dos portugueses se deu para a Bahia de Todos os Santos, Salvador. Então, essa nossa história de não entender, eu sei que eu estou falando hoje, algumas pessoas vão estar ouvindo, eu ouvi isso pela primeira vez. É absurdo a gente ouvir a nossa história pela primeira vez. É absurdo a gente botar uma criança para aprender, antes do português, o inglês. Não tem nada contra o inglês, não. Estou dizendo que isso criou aculturamento. Criou aculturamento. Você depois você pega esse diabo desse negócio de celular que tem tudo agora, você acaba sendo uma espécie de robô desse sistema. Se repete aquilo que está na rede social. Você não para pensar quem é que está atrás daquele interesse. O que representa? Quem pertence? Quem ganha aquela matéria? Nós estamos num sistema capitalista. Tudo tem alguém ganhando alguma coisa de alguém. Tudo. Então a gente hoje está vivendo uma sociedade passiva. Falta de educação. Uma sociedade que não se interessa em aprender, em copiar. Não se interessa em conquistar seu espaço pelo trabalho. É pelo trambique, pela malandragem, pela esperteza, pelo golpismo. Não é todo mundo. Mas é a cultura que se desenvolveu na sociedade. Onde não ter sucesso numa sociedade assim, é impossível. Egoísta, pequena, todo mundo olhando para o seu próprio umbigo o tempo todo. Quando muito, pega a família para proteger. Mas quando muito, isso aí já é um dadivoso. Normalmente fica só no seu umbigo mesmo. Nenhuma sociedade consegue se construir como nação quando não cresce junto à base dela. Por isso eu falei no início, a elite não quer educar o povo. Você já imaginou se nós tivéssemos o povo mais acessível na educação do sistema básico, uma educação de qualidade? Filho de rico não ia ter vaga na escola pública, na faculdade pública. Então ia tirar o lugar do Itamaraty deles. Quando a gente encontra alguém que vem da base popular, como Lula chegou à presidência da República, é exceção à regra. Se a gente der a essa população, a essa massa, a oportunidade de ter condições iguais, oportunidades iguais a todos, é outra nação. Não vai se permitir o sequestro de mentes que a gente está vendo aí, né? Porque o que o bolsonarismo fez foi sequestrar muitas mentes, colocando-as refém dessa ideologia deles, que na verdade não é uma ideologia, é apenas um projeto para alimentar o egoísmo deles, como o senhor colocou. O autoritarismo, né, Lisa? Sempre existiu. Eu costumo falar, muita gente diz, porque a direita sempre teve 1/3 do eleitorado do Brasil, sempre. No Brasil e no mundo. Só o que ele fez? Erro da nossa Igreja Católica, Santa Igreja Católica, deixou de estar onde o povo está. Entrou os bons evangélicos, minha avó foi fundadora da primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Então eu falo com muita tranquilidade, sério. Agora, hoje você tem igrejas evangélicas, metodistas, em cada esquina 4, 5. E muitas delas fazendo mérito o número da contribuição mensal dos seus adeptos. Quem tem mais arrecadação ganha a igreja mais importante financeiramente. Não é todos. Quando eu estou dizendo isso, eu estou ofendendo os evangélicos? Não, estou dizendo que parte deles é assim. E Bolsonaro estudou isso.
avaliou isso e quis falar o que essa gente quis ouvir. A promessa vã, eu digo sempre, a promessa de terreno no céu. E as pessoas aqui compravam terreno. Compram ainda. Eu posso condenar as pessoas? Não. Não é correto isso. Mas as pessoas têm que se entender que isso é a falsa religiosidade. Né? São os vendilhões do templo. São aqueles que usam o santo nome de Deus em vão. E como a gente vai conseguir isso? A gente aqui tem a oportunidade para falar, nós 3, 10, 20, 50, 100, para alcançar um culto, mas eles conseguem fazer isso com milhões. Porque eles criaram uma rede com aquele americano lá que fez a campanha do Trump, qual é o nome dele? Isso. Eu gosto de falar sul-africano. Faz mal para a saúde, mas foi lá que ele fez isso. Ele fez a primeira campanha do Trump, ele que fez a primeira campanha do Bolsonaro, e eles criaram uma rede que é impressionante. Eles não querem falar para a TV Globo, e não falam, xingam, porque o sistema deles é tão bem articulado, feito, que convence o cimento a vir. É impressionante. Eu andei agora, domingo, eles fizeram uma manifestação em Copacabana. Não tinha mais aquele pool, tinha umas 8, 10 mil pessoas, no máximo. Eu não sou bom de cálculo, não estava em helicóptero, não estava no chão, mas muita gente pobre. Muitos irmãos negros. Muito oprimido, batendo palma para o opressor. O que me chega à conclusão disso? Falta de informação. Ignorância. Porque ignorância não é ofender a pessoa, é dizer que ignora. Desconhece. Claro. Não estou chamando fulano é ignorante, estou ofendendo, não, você ignora. Você não tem conhecimento do que estão fazendo com você. Isso é chocante. Chocante. E a gente não está conseguindo esclarecer, porque também nós, chamados partidos progressistas, chamados partidos de centro-esquerda e de esquerda, ficamos elitizados. Passamos a querer ditar regra, a ensinar comportamento, a dizer o que é certo e o que é errado, a absolver e condenar. Ninguém tem esse poder. Ninguém. Quem quer ter já está errando. Porque só um teve e acabou na coisa aos 33 anos de idade. Então, esse mecanismo que eles fizeram, para mim, está começando a se esgotar. Porque tudo tem períodos, né? Você é que nem jogador de futebol, né? Vai, chega, parou porque não dá, o corpo não aguenta mais. Chega uma hora que eles estão, na minha opinião, estão estacionados no crescimento e começaram a cair. Por quê? Isso vai acontecer mais flagrantemente. Porque se esgota. A mentira não se movimenta por si só. A mentira repetida várias vezes, para muitos fica como sendo verdade. Vai caindo a máscara. Claro, mas vai. É o tempo. A Bíblia. O tempo é senhor da razão. Ela pensa que eu não li a Bíblia. Eu leio todo dia. Só que eu faço a interpretação libertária dela. Não opressora. Libertária. Que para mim o meu Cristo é libertário. Liberava o povo. Fazia opção pelos pobres. Andava no meio da multidão. E deu a vida para salvar aqueles que tinham convicção de que ele era o Filho de Deus. Eu estou dizendo isso em termos bíblicos porque enganam muitas pessoas em nome de Deus. Mentem muito para as pessoas em nome de Deus. E isso é revoltante. Não é novidade. A minha Santa Madre Igreja Católica fez isso e fez a Santa Inquisição. As pessoas não têm memória. A igreja queimava em praça pública em nome de Deus. Por exemplo, maior, Joana d'Arc. Em nome de Deus, eles tocaram fogo nela na praça pública porque ela se manifestou contra os poderosos da época. Eu estou dizendo ninguém, pelo menos que eu saiba, está queimando ninguém em praça pública a olho visto, né? Mas queimam politicamente, queimam a imagem da pessoa em nome também de uma religiosidade, de um Deus. Não do verdadeiro, porque o verdadeiro não faz isso. Com certeza. Eu falei muito, né? Putz, eu ia falar 10 minutos, a meia hora eu falo. Ninguém aguenta mais, nem eu. Mas muito bom o bate-papo. Acho que esse é o objetivo da Rádio Legalidade, trazer esse debate, né? E ter voz do locutor, para o presente, para o futuro aí do nosso Brasil e com pessoas experientes. Você é gaúcho? Lá do Rio Grande do Sul. De que cidade? Região Central, sou de Edilermando e Aguiar. Não conheço, perto de onde? Deixa eu fazer a entrevista agora. De Santa Maria. Santa Maria. Santa Maria. Tem uma universidade lá. Isso. Tem um grande amigo nosso lá, o Burman. O Gerson Burman. O Gerson Burman e o reitor da Universidade de Santa Maria. Paulo Burman. Também Burman.
Concorreu a prefeito lá. Concorreu a prefeito, foi candidato também a federal na última eleição. Mas muito culto, muito preparado. Qualificado, né? Faz um trabalho muito bom lá na Universidade Federal. Mas, então a gente chega ao fim, né? Mais desse bate-papo e sempre agradecendo. Eu que agradeço. Né, a sua participação, com certeza é uma palestra, né? Um professor que traz muito conhecimento. Eu ia falar, é uma aula. É verdade. Também a participação da Elisângela. Só faltou o presidente Lupe cantar. Eu cantei. Ele cantou um pouquinho. É verdade, ele cantou a música da Bahia. Mas sai, Não me senti contemplada, mas ele cantou. Então, Mas eu quero- Eles me provocam. Não provoca que eu aceito a provocação. Quero te lembrar a Dorinã Barbosa. Dorinã Barbosa foi um compositor paulista, nascido na cidade de São Paulo, naquela área da ramificação italiana, né, do Orca ali. E ele com Paulo Vanzolini, que era outro compositor, um escrevia, outro fazia mais a música, e fizeram composições antológicas. Uma dessas era a saudosa Maloca. A letra maravilhosa, que é retrato do que ele viveu. Diz assim, se o senhor... A gente falava com português todo errado de propósito para chamar atenção para a música. Se o senhor não está lembrado, dá licença de eu contar. Aqui da onde está esse artifício harto, era uma casa velha, um palacete assombraçado. Tudo errado. Foi ali, seu moço, que eu, Mato Grosso e o Joca a construímos nossa maloca. Mas um dia, nós nem pode se lembrar, veio os homens com as ferramentas, o dono mandou derrubar. Peguemos todas nossas coisas, fomos pro meio da rua assistir a demolição. Olha essa palavra. Mas que tristeza que nós sentia. Deus dá o frio conforme o cobertor. E hoje nós pega as paias nas rampas no jardim. Para se esquecer, nós cantemos assim. Saudosa maloca, maloca querida, din-din, onde nós passemos dias felizes de nossa vida. Olha que letra, que poesia, com um português todo errado, mas que de propósito chamava a atenção, sabe por quê? Para o poema que ele fez. Da terra que ele tinha, a casinha dele, que o dono mandou derrubar, e que ele tem saudade depois de já famoso, que do pequena saudosa maloca que ele vivia. Isso é poema, isso é poesia popular. Vocês provocaram. E com essa então canção a gente vai, né, deixando as palavras aqui finais para Elisângela, fazendo a volta aqui, né, depois para o Wellington e para o nosso presidente. Então, com a palavra, Elisângela. Eu tenho a agradecer o privilégio de participar aqui dessa, chamar de roda de conversa, né? Estamos à mesa, mas é uma roda de conversa com o nosso presidente e é sempre uma aula. Mas, acima de tudo, é aquilo que aquece o coração da militância. Eu não vou falar pedetista, eu vou falar trabalhista. Porque depois desse manifesto hoje, que brevemente vai estar ao alcance de todo mundo, ler e conhecer, a gente entende a importância do trabalhismo e a importância do PDT neste atual cenário do Brasil. Obrigada, presidente. Também quero registrar aqui o trabalho do Edevaldo Pereira, na parte técnica de som, e do Vinícius Drummond também, né? Pessoas aí que estão sempre da criatividade, prestando um relevante trabalho aí para a Rádio Legalidade. Wellington. Eu só quero agradecer aos colegas, agradecer ao presidente Lupe e até a próxima oportunidade. Muito obrigado. Então agora com a palavra o nosso presidente. Você sabe presidente. que eu sou contador de história. Gosto. E eu gosto de ler. Então eu só dou lendo, dou uma olhadinha aqui, acolá, me fixa algumas histórias. Eu vi, está no livro de Mao Tse Tung, uma história riquíssima, em que um jovem brilhante na China, isso há quase meio século, mais de meio século atrás, ele foi no sábio. Os monges eram os mais velhos, chamados sábios. Ninguém fazia nada na China sem consultar os sábios daquela região, daquela área, para poder continuar caminho. Esse jovem, com 17 anos, falava 8 idiomas. Tinha PhD em 10 matérias, era um supra-sumo acima de toda a média. Mas ele queria conhecer o mundo. Foi no sábio, falou, mestre, eu preciso conhecer o mundo. Eu já falo 8 idiomas, eu tenho 3 PhD, eu quero conhecer a França, eu quero ir para a Inglaterra, eu quero conhecer o mundo.
Me libera, mestre. O mestre olhou para ele. Espera mais um pouquinho. Estuda mais um pouco. Daqui a 2 anos tu volta. Ele foi estudar, voltou de 2 anos para consultar o monge. O mestre falou assim, olha, eu aprendi mais 3 idiomas. Eu sei todas as línguas que se trata, além do mandarim, dentro da China, falam várias ramificações. E eu fiz mais 2 pós-graduações. Mas eu preciso conhecer o mundo, isso aqui é muito limitado para o meu conhecimento. Estuda mais um pouco. Daqui a 2 anos você volta. Passou 2 anos, ele já irritado, segunda vez, a terceira vez que ele lá no médico, para ele se liberar. Chegou irritado. Olha, mestre, não sei nem porque eu vim aqui. Eu sei que você não vai deixar eu ir embora mesmo. Você vai pedir para eu estudar mais, eu vou voltar para estudar mais, mas o pessoal disse que eu tinha que fazer esse ritual de vir pedir ao senhor. De qualquer maneira, mestre, muito obrigado. O senhor me recebeu 3 vezes, sou agradecido por isso. Aí na hora que ele levantou para mim, peraí, volta. O que você falou? Qual a palavra que você falou? Eu falei, muito obrigado. Já aprendeu, agora eu vou te liberar. Resumo, nada é mais belo na língua portuguesa do que dizer obrigado. Obrigado por vocês existirem. Muito bom. Até a próxima oportunidade.